Voltamos a falar do golpe militar de 1964. Como sabemos, em março, o golpe completou 50 anos. Os impactos do período autoritário na história do Brasil são tema da entrevista que você vai ver agora, feita por Catiúcia Neri. E eu converso agora com Virgílio Arraes, que é historiador da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela presença, boa noite, obrigado por ter vindo. A gente acabou de ver aí uma retrospectiva contando mais ou menos a história inteira do golpe. E rever essa história toda é também um exercício de valorização da nossa democracia? Boa noite a todos. Sim, é importante que a população não se esqueça dos períodos ditatoriais, né? O militar não foi o único, mas foi o mais recente. E é importante que a população acompanhe e possa verificar a superioridade do regime democrático sobre outras formas autoritárias, não importando se civis ou militares. Relembrando ainda, no fim do ano agora, aliás, no fim das eleições, a gente teve, mesmo que uma pequena parcela da população, pedindo a volta do regime militar. Mesmo que não tenha sido uma parcela expressiva da população, mas houve gente se manifestando a favor disso. E por que a gente ainda vê esse tipo de coisa depois de tantos anos, aí 21 anos de ditadura, de herança tão ruim para a gente? Por que ainda tem gente que acha que isso é bom? Em função do momento por que passa o Brasil hoje. Não há um crescimento econômico expressivo, há denúncias em cima de algumas estatais. Então, é comum que a população, não só no Brasil, na Itália, as pessoas muitas vezes afirmam que sentiam saudade da época que os trens chegavam na hora no país, uma alusão ao período fascista. Então, a população tende a idealizar o passado, de forma que enxergue algo que nunca existiu de fato. Mas quando o presente não está bom, então a fuga das pessoas é o passado, quando deveria ser a projeção ao futuro. As pessoas deveriam tentar buscar meios para que o futuro fosse melhor do que, por exemplo, hoje o momento atual. E nesse sentido, eu pessoalmente acredito que seja em intensificar a democracia e não retrocedê-la. E a nossa democracia hoje vive ainda muitos problemas para serem corrigidos. E quais seriam esses principais problemas? O principal é a desigualdade social, que persiste, né? Nós já temos aí pelo menos um quarto de século de democracia formal e a desigualdade continua, né? Isso é um fato objetivo, basta comparar o Brasil com outras economias mais desenvolvidas, as economias aí da Europa, da América do Norte, de algumas áreas da Ásia. E o outro ponto é a impunidade, né? Então, o Brasil já passou por crises políticas no regime democrático, mais recente, superou-as, mas, de qualquer forma, o que passa à população é uma percepção de que pelo menos para alguns, né, um certo grau de impunidade ainda resistiria. E a democracia só vai se aperfeiçoar quando todos realmente se sentirem, né, iguais perante a lei. Sim. Né? E ainda é possível ainda se chegar a esse caminho? A gente ainda está muito longe. O que é possível fazer para se chegar nesse ponto? Eu torço que nós cheguemos, né, o mais breve possível, né? Cada vez que o nosso regime democrático é sacudido, né, por uma onda de denúncias e não há retrocesso do ponto de vista institucional, né, não há políticos dos grandes partidos pedindo golpe ou determinados segmentos do serviço público ou da iniciativa privada indo às ruas pedindo a derrubada do governo. Então, é um sinal de que se pode avançar, né? E que se fortaleçam os meios, né, de investigação, de modo que o judiciário possa cumprir a sua parte, analisar, né, com devido cuidado as provas produzidas e, se for o caso, condenar aqueles que dilapidaram o patrimônio público, tanto pelo setor público como também pelo setor privado, né? É importante que haja
essa extensão também. Né? E o período do regime militar trouxe muita herança ruim, não só para a nossa democracia, mas em outras áreas, como na economia, na educação. A gente conseguiu deixar para trás, superar, ou ainda falta muito para conseguir reverter esse processo que foi muito maléfico para a gente? Ainda não superamos. Né? Um dos pontos de que as pessoas se recordam é o crescimento econômico, não o desenvolvimento. O país cresceu bastante, mas a riqueza não foi partilhada e muitas vezes é difícil avaliar as reais condições do regime porque os dados não eram franqueados como são hoje. Né? Imagine-se fazer em determinados períodos um tipo de denúncia ou um tipo de investigação como hoje se faz em um país democrático. Então, alguma herança ainda persiste. Né? E até porque o Brasil houve uma espécie de transição política. Pessoas que participaram ativamente da ditadura e que depois continuaram ainda no poder. Então, claro, a mentalidade, determinados tipos de práticas políticas, elas vão permanecendo. Né? Então, nesse sentido, é importante que a população brasileira se instrua, leia sobre a história do Brasil e chegue às suas conclusões, inclusive. E, para isso, hoje, o acesso à informação muito mais fácil. É muito mais fácil. Para a gente encerrar, professor, o Brasil, ele tratou, depois que passou a ditadura, a gente teve aí a instalação da Comissão Nacional da Verdade, ele tratou o assunto da forma que deveria? Temos um tratamento exemplar, até mesmo comparando com outras ditaduras que existiram na América Latina? Se comparado a outros países, o Brasil percorreu um caminho mais curto. Eu acredito que os trabalhos que se encerraram há poucos dias deveriam ser o ponto de partida, né, para uma reflexão maior. Não é? Se os dois lados, quando eu digo, né, os que se opõem também à conclusão da Comissão Nacional da Verdade, acha que faltou investigar, então que a sociedade produza os mecanismos para essa investigação, que se amplie tanto o número de membros da comissão, como o prazo também de investigação. É importante que isso seja esclarecido. Esse é o interesse maior da população, que a população conheça o que realmente houve. Não é? Então, eu reiteraria, é um ponto de partida importante. Eu conversei então com o professor da Universidade de Brasília, historiador pela Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. Muito obrigada pela participação, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite.